A informação de que o tempo é linear, ele não passa de uma ilusão e de uma percepção de fluxo da vida para quando estamos encarnados. Tudo é oposto do que parece ser, nada é oposto do que parece ser. Eu sou Laurinda Silva, sou médica veterinária, integrativa, sou terapeuta holística multiespécie também. E seja bem-vindo neste canal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma experiência que eu tive agora fazendo uma mesa quântica para o meu cão, que é um cão idoso, que está apresentando algumas questões aí de saúde, bem controlados, mas tem uma ou outra ali que está um pouco chamando bastante a minha atenção. E eu não estou conseguindo ativar muitos tratamentos para ele porque eu não estou bem nesse momento atual. Então, senti agora já estava na época de fazer a mesa dele, voltei a começar a fazer alguns movimentos de ativação de tratamentos para ele, porque tem algumas coisas que realmente estão chamando a atenção, né? Apesar de ele estar bem e tal, tem algumas coisas que estão incomodando ele. E foi muito interessante a mesa dele, porque ela já começou caindo a ferramenta do corpo físico. Ou seja, o maior desequilíbrio dele é o físico, o corpo físico. Né? E no nosso campo, porque essa mesa ela trabalha o campo entre tutor e animal. E desde setembro eu estou lidando com epilepsia, né? Convulsões, ainda não foi, na verdade, batido o martelo sobre epilepsia, né? Mas convulsões e síndrome de conversão, entre várias outras coisas. Então, meu corpo físico tá mostrando muitas coisas, né? De um tempo pra cá, pedindo por atenção. E o corpo físico dele também. E foi muito interessante, porque também caiu a ferramenta do passado. Então, é um salto quântico no passado. Por isso que eu comecei falando que a informação de que o tempo é linear, ele é uma ilusão. Porque, na verdade, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, o que eu sempre falo, né, na explicação? Isso aqui é o tempo linear. Né? Uma caneta linear. O tempo, na verdade, é isso aqui. Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Você não vê linearidade. Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo em todos os lugares, né? Tem até aquele filme, né? É tudo ao mesmo tempo em todos os lugares, se não me engano. Na Amazon Prime vale muito a pena assistir. Fala de realidades paralelas também, enfim. Mas essa mesa aqui em específico, não sinto que trabalha realidades paralelas. Não sei se teve alguma atualização também em relação a isso. Mas caiu a ferramenta de salto quântico no passado. Ou seja, coisas do nosso passado estão influenciando agora, estão ali com energias que estão aparecendo agora também. Então, não quer dizer necessariamente que antes não estava apresentando sintomas porque não era para ser naquele momento. Agora, por propósito divino, coisas que aconteceram no passado vieram agora para acontecer, né? Para mostrar que isso precisa ser olhado, precisa ser cuidado. E foi muito interessante também, porque a última ferramenta, que é a que fecha tudo, que é a que mostra por que teve aquela primeira ferramenta, que foi o corpo físico, foi o raio violeta, que é o raio da transmutação. Então, ele traz ali uma questão que não teve transmutação de energias, e foi isso que causou aquela situação de corpo físico, né? Então, o corpo físico adoecer. Porque, na verdade, quando a gente vai ver pela física quântica, pela medicina quântica, né, o próprio Nikola Tesla falou disso, tudo é energia. Então, até a própria doença física é um acúmulo de energia que está densificada, que condensou. Então, claro, tem coisas que são predestinadas, de certa forma, mas a gente pode diminuir a potência daquilo que vem a acontecer. Mas tem coisas que são a gente que cria mesmo por falta de atenção. Até porque atualmente, nesse momento, a gente ainda vive na sobrevivência, né? Então, quanto mais despertos nós nos tornamos, mais saímos da sobrevivência. Porém, pelo sistema que nós temos aqui no planeta, ainda é um sistema de sobrevivência, né? A gente sobrevive para pagar as contas dos outros. Então, é isso. A ferramenta de salto quântico no passado foi uma ferramenta que me chamou muita atenção, porque, né, eu acho que quem já me acompanha há um tempo sabe que eu tenho visões, né? Minha clarividência é muito aguçada, muito desenvolvida. Terceiro olho, né? Tudo que tá ligado aí em visões. Então, quando caiu a ferramenta, me veio justamente memórias com ele, né? E quando eu faço essa mesa para outros animais que não são os meus,
Também acesso memórias quando vem, né, essa questão aí de ferramenta de salto quântico, né? Então, tanto para passado quanto para futuro. Às vezes, fazendo a mesa já vem algumas informações, né, dos próprios guias, dos próprios mentores, de quem está recebendo esse tratamento com a mesa. E o que aconteceu? Veio a memória de quando eu ainda não estava na medicina veterinária. Eu acho que até estava, assim, teve um pouco assim de antes e ao longo da medicina veterinária, que no início a gente não cuidava tão bem dos Zeus, que é esse meu cão, por ignorância, porque a gente não sabia, a gente não tinha informação, não era tão falado sobre a saúde pet como hoje é falado, como tem essa consciência de saúde pet. Já estamos no caminho da consciência da prevenção e não da doença também. Então, isso, eu digo assim, evoluiu muito rápido. Por quê? Porque as coisas estão acontecendo muito rápido, né? Apesar de, ao meu ver, a parte tecnológica ter dado uma pausa, a parte espiritual, que tem relação com consciência, tá muito rápida. As pessoas estão despertando, estão sendo convidadas a passar por esse processo de despertar, de olha, o que você está vivendo é uma ilusão, né? Não é bem assim, claro, né? É o processo evolutivo de cada um. Então, naquela época, nós tínhamos a inconsciência dos cuidados com os animais, né? E eu era bem nova, o Zeus veio para minha vida quando eu tinha 10 anos, então foi bastante tempo aí até a gente começar a ter a compreensão que tem hoje, né, com a saúde pet na minha família, né? E ainda tem pessoas na minha família que ainda tem um pouco de dificuldade, e tá tudo certo, é o processo evolutivo, os Zeus, né, o que eu sempre falo em comunicações intuitivas, ou quando as pessoas me trazem dúvidas, é que o animal, ele, quando vai encarnar, ele escolhe a família que vai encarnar. E muitos animais agora estão reencarnando com famílias antigas. E não são necessariamente somente almas animais, tá? Então aqui eu já vou parar um pouco, porque já expande demais a consciência, tem muita gente que entra em negação, né? Porque tem muitas crenças religiosas, e aqui eu sempre falo que a gente não tá ligado à religião, a gente tá ligado à espiritualidade aberta, né? Então, é aquela frase, os sábios, eles estão cheios de dúvidas, enquanto os tolos estão cheios de afirmações, de conclusões, né? Então, eu gosto de ter um pouco de cuidado em relação a falar sobre essas experiências que eu tive na comunicação intuitiva, exatamente porque tem muita gente que não consegue aceitar porque está muito ligado a dogmas religiosos. E tá tudo bem, é o processo evolutivo de cada um. Mas o Zeus, antes de encarnar, ele sabia o que ele ia passar, né? E hoje ele é um ser com muita resiliência. Antes ele não tinha essa resiliência, mas isso veio muito de mim também, da minha família, né? Eu fui passando por provas, por várias coisas, e a minha resiliência foi sendo trabalhada, desenvolvida, né? E, enfim, a gente teve várias missões aí em conjunto, de aprendizado mútuo. Agora ele não mora comigo, mas mora com a minha mãe. Mas a relação continua. E isso eu acho importante trazer também, porque existem casos de animais que acabam indo morar com outra pessoa, mas aquela conexão, ela continua, gente, da pessoa anterior, né? E tem as memórias também que estão ali influenciando. As memórias não deixam de ser realidades que ainda estão existindo. Então, os nossos eus que ficam perdidos, tudo que marca a gente acaba se fragmentando e deixando aquilo lá existindo ainda. Então, essa mesa dos Zeus de hoje, ela trouxe muito essa questão de a gente estar com o hábito de estar sempre transmutando as energias. Então, no final do dia, cara, pega ali 15 minutos só para transmutar, ativar a chama violeta, movimentar o teu campo áurico para tirar a sujeira, né? Transmutar suas emoções, seus sentimentos, seus pensamentos e aterrar. E aterrar, muita conexão com a natureza, porque a conexão com a natureza também ajuda a aterrar. Até pegar um ar na varanda, olhar o céu, isso também é uma reconexão, né? E voltando ali à ferramenta do passado, então essa questão dos cuidados que a gente não teve naquela época estão vindo agora como consequência. Então eu sempre falo, inclusive, isso para gatos. A gente não pode, pela minha experiência, tá? A gente não pode desconsiderar nunca que um gato é fio e felve positivo.
Por quê? Porque é difícil de diagnosticar FIV-FeLV e a maior parte é falso negativo. Por quê? Por conta da ancestralidade, por conta de muitas vezes virem da rua, a mãe, principalmente, o pai, principalmente, também, né? Então entra na questão de ancestralidade. Às vezes os filhotes nasceram na ONG, mas a mãe e o pai eram de rua. E aí, FIV-FeLV é muito comum, muito comum em gatos de rua. E aí, pode não estar se desenvolvendo ali na fase jovem, na fase de adulto, mas a partir dos 4, 6 anos tenho visto muitos casos de FIV-FeLV. E pra frente aumenta mais ainda. Por quê? Porque entra em questão de imunidade, que começa a baixar, né? Quanto mais o animal vai envelhecendo, entra numa determinada fase ali que começa o corpo, vamos dizer assim, a diminuir sua resistência, diminuir sua capacidade física saudável, e acaba vindo que a FIV-FeLV começa a se descontrolar, né? Então, tem uma queda de imunidade, a FIV-FeLV, ela aproveita a situação. Então, também, nesse ponto, não sei se vocês conseguem entender que o passado também influencia. Por quê? Porque no passado não teve a visão que ele era FIV-FeLV e não teve prevenção para isso. Então, quando eu digo prevenção, não é a vacinação. A prevenção é energética. Por quê? Porque tudo é energia. Nikola Tesla falou isso, gente. Vários físicos da física quântica falam isso. E tá avançando muito a física quântica agora também. E trazendo para a medicina, que é a medicina quântica, que é onde eu tenho mais trabalho também. Só que isso leva tempo. Então, por isso que eu falo que tem que ser preventivo. A prevenção começa na energia. Porque antes de sermos a matéria, nós somos energia, nós somos consciência, e a consciência é energia, né? Então, o passado ali, onde não teve uma prevenção, de que não foi falado isso, que lá no futuro, quando ficasse mais velho, poderia vir a desenvolver uma FIV-FeLV que, durante toda a vida, foi falso negativo, que deu um negativo ali. Se tem questão de ancestralidade, se tem questão de teve contato com animal de rua, fugiu uma vez, a mãe e o pai eram de rua, teve contato com um animal que também não sabia se era FIV-FeLV ou não. E também tem a questão da PIF, gente. Tem questão de zoonose, né? Mas os principais, né, os mais comuns, a FIV-FeLV e a PIF agora está sendo bem comum também, pelos mesmos motivos. Então, o passado, e não só o nosso passado, mas o passado dos nossos ancestrais também influenciam. E o nosso passado de alma também influencia. Então, encarnações passadas, né? Nós somos o resultado das nossas encarnações passadas. As nossas inconsciências passadas, e isso inclusive no momento do contrato espiritual encarnatório, de reencarnação aqui na Terra, tá? Então, aquilo que a gente concordou em passar ali, muitas vezes, né, com seres holografados, se passando de mentores, se passando de guias, se passando de anjos, né, e assim por diante, falando ali só pra colocar a gente na roda de samsara de volta, que a gente precisa fazer isso pra cá, não sei, papapá. Acontece bastante. E daí a gente, por estar na inconsciência, lá como alma, né, fora do corpo, a gente aceita. E daí quando a gente vem pra cá, pra nossa evolução espiritual, claro, tudo tem um propósito, gente. Isso é sempre importante de falar, tudo tem um propósito. Aí a gente encarna e a gente vai evoluindo e a gente vai, poxa, né, tipo, isso aqui é interessante, né, olha a minha expansão de consciência. E daí na encarnação seguinte, você não vai concordar com algumas coisas, né, exatamente por perceber que às vezes aquela entidade que tá ali não é o seu mentor, não é o seu guia, ou aquilo não precisa ser feito, né, e aí, enfim, as coisas acontecem por propósito divino. Mas eu achei importante trazer isso aqui pra vocês, gente. Transmutar as energias. Porque lá no passado a gente não transmutou as nossas energias. E agora tá afetando aqui, no presente, nesse dia aqui, 2 de novembro, se não me engano, de 2024. Então, o nosso passado de anos atrás, nosso, né, eu e os eus, tá afetando agora. Pela nossa inconsciência de lá atrás. Então, a gente tem que fazer o resgate desses fragmentos, colocar em tratamento e também limpar e tratar as nossas memórias. E além disso, né, levar a consciência para esses fragmentos,
né? Do cuidado com o animal, do cuidado com a energia. Exatamente por quê? Porque o tempo não é linear. Então, tudo é possível, né? A gente não pode mudar o passado, mas a gente pode auxiliar, sabe? Colocar ali uma energiazinha diferente no nosso passado. E aí, vai expandindo a consciência e vai mudando as coisas. Aquele fragmento que tá lá. E muitas vezes a gente consegue reintegrar os nossos fragmentos também. Acontece bastante. Já quando curados. E isso ajuda a gente na reintegração com o nosso eu superior. E na nossa evolução espiritual. Tá? Então é isso, gente, que eu tenho pra dizer pra vocês sobre o passado, sobre a transmutação, sobre a o momento presente, como tudo isso interfere. Tá? E é isso, gente. Tudo oposto do que parece ser, nada oposto do que parece ser. Fiquem bem, gratidão e até mais.